sou o Dr. Flávio Salatino, estamos hoje recebendo a presença do nosso amigo e urologista Dr. Fábio Navarro mais uma vez. Obrigado, Fábio, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Flávio, pelo convite, parabéns pela iniciativa, estamos à disposição. Fábio, eu queria dessa vez abordar com você um assunto meio dilema entre nós homens, que é próstata, abordar, se possível, tanto as questões de prevenção e as doenças. Uma coisa que me chega muito em consultório, na minha área de cardiologia, é aquela pergunta: doutor, posso só fazer o PSA? É o suficiente? Você pode me ajudar? Então, Flávio, isso é uma coisa muito corriqueira na nossa prática, mas infelizmente só o PSA não é suficiente. O que a gente percebe é assim, que existe um preconceito muito grande ainda do homem, e em consultório a gente tenta quebrar esse gelo para realmente fazer o exame preventivo no homem para que ele possa se prevenir do malefício que causa o câncer de próstata. Agora, estatisticamente, 70% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados pelo PSA. Okay. Só que 30% dos casos tem um PSA normal e esse indivíduo tem câncer de próstata. Ou seja, se de cada 10 homens a gente não fizer o diagnóstico pelo toque, 3 vão passar batido, pode ter a doença e morrer em decorrência de suas complicações. O que eu tenho muito na minha prática de consultório, Fábio, porque vem muitas pessoas para o famoso check-up, que a gente incentiva muito. E dentre os exames, eu sempre aproveito e peço, né? Mas a orientação que parte de mim é assim: eu estou adiantando e gostaria que depois você procurasse o especialista. Então é o que você está falando, só o PSA é insuficiente. Sim. E aí, Flávio, é interessante a gente alertar a população que o exame preventivo, na realidade ele é chamado de preventivo, mas o que a gente faz é um diagnóstico precoce de câncer de próstata. Okay. Então não é um preventivo de forma adequada, o termo não está adequado, mas é preventivo na forma de chamar o paciente para que possa fazer o exame. Ele deve ser iniciado aos 50 anos para todos os homens e aos 45 anos para aquele homem que teve parente de primeiro grau com câncer de próstata, ou negro, ou uma novidade, indivíduo obeso tem se descoberto cada vez mais que tem uma chance maior de desenvolver câncer de próstata e, em geral, esses cânceres são mais agressivos. Então é um alerta que a gente tem que dar aqui. Indivíduo obeso deve iniciar aos 45 anos a sua prevenção. Aproveitando o gancho, na minha área, a obesidade, na verdade, é um fator de risco para todas as doenças. E tem muitos estudos aí que estão mostrando para a gente exatamente isso. Aumenta risco para todos os tipos de cânceres. Sim. E é um processo inflamatório, né, Flávio? Exatamente. E uma coisa interessante também, Flávio, que assim, muitos pacientes que nos procuram, eles vão por conta de algum sintoma urinário. Ok. Em se tratando de câncer de próstata, se a gente esperar sintoma urinário, em geral essa doença já está avançada. Então aí é o objetivo da prevenção. Obviamente que existem mais pacientes com hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno, decorrente da idade, sim, do que propriamente câncer de próstata. Mas o indivíduo não ter nada, não ter sintoma nenhum, ele não procurar urologista, isso é um erro enorme. Isso vai levar a um retardo no diagnóstico da doença e suas consequências ruins. O público que nos assiste, claro que tem colegas também, mas o público-alvo é a população em geral. Quando você fala o exame preventivo, é o famoso exame do toque. Sim. Então, assim, você poderia dar uma explanação para a gente de uma forma assim sucinta? Como que é feito de uma forma bem tranquila para quem nos assiste? Sim. O exame de toque retal, apesar do preconceito, é um exame extremamente rápido, extremamente simples. A gente coloca o paciente em decúbito lateral, o paciente fica de lado. Deitadinho de lado. Isso, a gente encolhe o joelho na barriga, calça a luva, põe uma xilocaína e faz com o dedo indicador o exame da próstata. Esse exame, para você ter uma ideia, dura em torno de 5 a 7 segundos. E para que a gente faz isso? Para identificar alguma área suspeita que chame a atenção de um câncer. O que é uma área suspeita? É um nódulo. Então, se eu identificar um nódulo endurecido, e a gente faz a comparação como se estivesse palpando um osso mesmo. Esse nódulo é suspeito para câncer de próstata. E a partir disso, qual que é a consequência? A gente indica uma biópsia, ou seja, esse indivíduo vai fazer uma retirada de alguns fragmentos da próstata
para que seja encaminhado ao patologista e esse confirme para a gente se há câncer ou não. Esse é o objetivo do toque e da biópsia prostática. Ouço muito no meu consultório, principalmente as pessoas com uma certa idade mais avançada, existem jovens também. Doutor, será que existe uma alternativa para que eu não faça o exame do toque? Não PSA, uma alternativa de exame diagnóstico complementar de imagem? Existe, Fábio? Não existe, Flávio. O toque ainda é superior a determinados tipos de imagem. O pessoal fala muito do ultrassom. Se eu fizer um ultrassom, a próstata estiver normal, eu preciso fazer o toque? Sim. Mas se eu fizer uma tomografia, precisa? Sim. E se fizer a ressonância? Precisa também. Então, nada é melhor que o toque associado ao PSA. É nisso que a gente faz o diagnóstico e é isso que a gente tem que focar na prática clínica diária. Eu faço uma comparação na minha área, Fábio, é muito assim, uma boa consulta clínica, no meu caso, e um eletrocardiograma. Eu faço o diagnóstico de muitas doenças. No seu caso, um exame clínico e um exame físico. O meu exame físico, meu eletrocardiograma é o toque retal. E o PSA é um exame complementar que dá um diagnóstico para a gente ter uma ideia do que esteja acontecendo. Eu acho que está bem claro isso. Outra coisa interessante, Flávio, que muita gente deve perguntar a você também é, se o meu PSA estiver alterado, isso indica que eu tenho câncer de próstata? A resposta é não. PSA alterado significa que tem algum problema na próstata. Porque é a próstata que produz o PSA. Sim. O que problema que pode ser esse? Pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação, pode ser um crescimento benigno, que é comum por conta da idade, e pode ser câncer de próstata. Como que a gente faz a diferenciação? O exame físico, que é o toque, e se tiver a suspeita, a biópsia de próstata. Eu observo muito aqui, na minha prática de consultório, porque as pessoas vêm rotineiramente. Então, vem a cada ano, por exemplo, e todos os anos o colega, o paciente, ele sugere que eu solicite o PSA. E eu peço. E eu tenho percebido assim, que muitos têm feito apenas isso. Então, assim, eu sempre falo, olha, eu não sou especialista e a recomendação é o que você acabou de falar. Tem que ter a visita ao especialista. É interessante aquilo que eu disse. Se você tiver um PSA normal, sim, isso não afasta a possibilidade de ter câncer de próstata. E hoje, Flávio, o grande problema é assim, a respeito do tratamento, eu já estou adiantando sim, o próximo passo, quando a gente fala de tratamento de câncer de próstata, se você identificar o tumor em estágios iniciais, esse paciente às vezes não precisa nem tratar. É só fazer um segmento desse paciente, que às vezes, dependendo da idade, dependendo das doenças que ele tem, de forma estatística, ele vai ter a morte por outra causa. Ou ele vai ter um infarto, ou ele vai ter um derrame. E aquele tumor é um tumor indolente. Estatisticamente, se todo homem chegar aos 100 anos, todo homem vai ter câncer de próstata. Então, é uma doença relacionada à idade também. Só que nem todo homem vai morrer em decorrência do câncer de próstata. Isso que é interessante deixar claro. E mesmo que você faça o diagnóstico precoce, o tratamento ele é de forma ampla. Então varia desde a gente não fazer nada, só acompanhar esse indivíduo, até você fazer uma cirurgia robótica, ou fazer um tratamento quimioterápico, ou fazer um bloqueio hormonal. A gama é muito grande. O que entristece a gente na clínica diária? É você pegar o indivíduo em estágio avançado, porque aí a chance de cura desse indivíduo, ela cai bastante. E é triste você ter uma doença potencialmente curável, que o indivíduo chega para você em estado tardio. Aí ele já perde a chance de cura. Um paralelo que eu traço, eu vou fazendo isso para a pessoa que nos assiste entender, trazendo sempre para a minha área, que é a minha experiência, é aquele paciente que chega com um problema de uma insuficiência renal por um diabetes não diagnosticado. É um paciente que chega amputado, porque nem imaginava que tinha um problema circulatório. É o paciente infartado jovem. Né? Então, é a velha questão, a prevenção. A medicina preventiva é a mais econômica, não é verdade? E a mais eficiente. Aproveitando nesse assunto, feito então o diagnóstico, você parte então para os exames complementares que você elencou, biópsia, o tratamento necessariamente, ele sempre, assim, dos casos que vão evoluir para a cirurgia, tem que ter químio, radioterapia ou às vezes só cirurgia? Não, hoje mesmo teve um paciente que eu operei. Então assim, se você pega em estadio inicial,
o tratamento cirúrgico por si só ele já é curativo. Você não precisa fazer radioterapia, você não precisa fazer químio, você não precisa fazer bloqueio hormonal. Por si só ele já resolve. Obviamente, como a gente tem a gama muito grande, a gente pode de repente fazer radioterapia. Nós temos aparelhos extremamente eficazes hoje no Brasil, com acelerador linear, intensidade modular. Então, a chance de cura desse indivíduo, independente do tratamento que ele vai fazer, em estágio inicial, é mais de 90%. E o que precisa? Fazer o toque com o PSA. Então você está dizendo que necessariamente, se eu tiver câncer de próstata, nem sempre eu vou ter que operar também. Não. O grande medo do homem é, de repente, ele enfrentar as consequências de uma cirurgia. Exatamente. Que isso é bem difundido na população, que é a impotência e a incontinência, que é a perda urinária. Obviamente que depois de uma cirurgia, os índices são altos. Só que, de repente, você pega uma lesão inicial, você consegue diminuir essa chance dele ter complicações, mesmo se tratando de cirurgia. E hoje a cirurgia existe de forma tradicional, que é com corte, existe por vídeo e existe a robótica também hoje no nosso país. Nós temos diversas cidades do interior de São Paulo já com robô. Então, está tendo uma evolução enorme em termos de tratamento de câncer de próstata e o ideal, ainda a gente volta naquela tecla, é o diagnóstico precoce. É de onde tudo se origina, né? É. Ô, Fábio, em relação, eu acho que está bem entendido isso, hiperplasia, aumentou o volume da minha próstata, então eu começo a ter dificuldade urinária. Explica pra gente um pouquinho isso. Então, a gente tem que lembrar que a próstata, ela é atravessada pela uretra. A uretra é onde passa a urina. Então a urina sai da bexiga, atravessa a uretra que fica no meio, a próstata fica envolvendo, como se fosse um aparelho de pressão, para o pessoal entender. Então, à medida que a próstata ela aumenta de volume, ela vai comprimindo a uretra e vai dando sintoma urinário. Que sintoma urinário que dá? Jato fino, jato fraco, o indivíduo tem que levantar várias vezes à noite para urinar, tem sempre aquela sensação que não conseguiu esvaziar a bexiga e todos esses sintomas eles vão se agravando com o tempo. A hiperplasia é o que mais leva o paciente ao consultório, porque ele dá sintoma, porque aquele indivíduo que ele está assintomático, ele acha que ele não tem nada. E aí é um grande engano, porque ele pode ter uma doença associada que não dá sintoma. Câncer de próstata é um exemplo e a própria hiperplasia no começo, às vezes ela não dá muito sintoma, mas se você deixar desenvolver, ele vai tendo sintoma e vai se agravando o problema. Nessa linha ainda, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, aquele paciente que precisou, eu vou seguir nessa linha de câncer e de hiperplasia. Ele precisou fazer um procedimento, prótese peniana. É muito comum? A prótese peniana já foi muito comum. Com o advento de algumas drogas que promovem a ereção, que são muito famosas na população, a gente tem diminuído um pouco a indicação de prótese peniana. Mas existe ainda uma indicação bem formal, principalmente naqueles casos que trataram de câncer de próstata, que o indivíduo tem toda a medicação e não teve resultado, a prótese peniana está bem indicada. Aí eu vou puxar um gancho no seu caso agora também. Você vai se lembrar da anatomia dos vasos penianos, que eles são mais finos que a coronária. Então o que acontece? Eu tenho visto muito isso em consultório, que é uma coisa extremamente interessante. Primeiro o indivíduo começa com disfunção erétil, impotência, passa um tempo ele infarta. Você já observou isso na clínica diária, Fábio? Eu não tenho estatística, mas é verdade. E o que a gente deixa então que o Dr. Fábio está falando? Que o pênis ele é rico em artérias e nessas artérias também depositam placas de gordura, os famosos ateromas, que é o princípio do infarto. Eu faço muito assim, Fábio, tem sido muito prática na nossa clínica de cardiologia, Doppler de carótidas e ultrassom de abdômen para ver a questão de aorta. E é aquela história, se você tem placa em algum lugar, nada impede de você ter em outro. Né? Então há uma íntima relação entre carótidas e coronárias, aorta abdominal e coronárias. E também agora ainda bem que você lembrou, bem legal, de placas nas artérias penianas. Então assim, sempre que eu pego um indivíduo, principalmente um indivíduo jovem, com queixa de disfunção sexual, eu pergunto, você procurou seu cardiologista? Porque sabendo que é uma doença sistêmica e sabendo que o vaso peniano é mais fino que a coronária, primeiro pode estar obstruindo ali para depois obstruir a coronária.
Primeiro é como se fosse um prenúncio, né? Então é uma coisa extremamente interessante isso. O Fábio, em relação à questão de prevenção de cânceres e hiperplasia, vocês têm alguma recomendação de alimentação, hábitos que possa a gente deixar para o pessoal? Isso daí é motivo de muita pesquisa, Flávio. Tem alguns alimentos que eles dizem que são benéficos. Por exemplo, o azeite de oliva extra virgem, do Mediterrâneo, com acidez de 0,5% para baixo, é um deles. Castanha do Pará. Estão estudando o resveratrol, que é o componente da uva, tem mostrado muita coisa. O licopeno é uma substância presente em alimentos... Tomate. Tomate e a melancia. Isso é mito, Fábio? Tomate é mito? Não, existe um benefício. Só que assim, todos esses alimentos que eu estou citando, a sardinha, o salmão, vai chocar com alguns alimentos que você vai indicar também. Sim. Só que qual que é o mais importante? Atividade física. Sempre. Dieta baixa em gordura, controle de peso e controle das doenças. Perfeito. É tudo isso que aumenta a incidência de câncer de próstata. Tem um estudo interessante, Flávio, que eles pegaram o oriental, irmãos gêmeos, um morando no Japão e outro foi para os Estados Unidos. Certo. Alimentação americana e alimentação oriental. Okay. Um desenvolveu câncer de próstata, o americano desenvolveu câncer de próstata. O que ficou lá não. O japonês não desenvolveu. Alimentação. São gêmeos. Alimentação. O que aconteceu? O meio influenciou. Sempre. Epigenética. Sempre. Ou seja, alimentação inadequada que influenciou o desenvolvimento do câncer daquele indivíduo. Isso serve para todas as doenças, né? Todas. Exercício e alimentação. Para todas as doenças. Alimentação. Fábio, eu fiquei bem esclarecido, eu acho que o público também. Eu vou mais uma vez então agradecer a sua vinda, vou te convidar mais vezes, tá? Muito enriquecedor os seus temas e a sua abordagem. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado novamente, Flávio. Parabéns pelo seu trabalho aí. Eu prezo que você continue com o seu trabalho, convide mais profissionais para esclarecer a população, porque esse é um dos nossos objetivos como médico. Parabéns novamente e boa sorte no seu trabalho. Obrigado.